A gente fica tentado a falar uma coisa que eu detesto, né? Por exemplo, falar sobre esse tema, o mesmo tema que todo mundo já pregou sobre ele, né? E eu detesto quando eu ouço alguém falar assim: ah, fulano de tal já falou tudo. Que falou tudo, que nunca tem tudo, né? Mas eu creio assim que a gente pode aprender bastante. Já no carro eu já pedi os meninos para ler o texto e pedir para cada um dar suas impressões. Eu gosto muito disso, né? Gosto muito disso. Até porque nós estamos num processo, né? Eu me converti, ou Deus me chamou, por volta do dia 16 de fevereiro de 1983. A gente começa a entender que Deus está nos levando a um processo de tratamento, de construção, dia após dia. E depois de tudo que eu aprendi de lá para cá, a gente pega e cai naquele texto que você não pode abandonar o primeiro amor. E aí a gente vai chegar num momento onde a gente compreende que você nunca vai saber de tudo, você vai sempre estar aprendendo e recebendo de Deus. E é muito importante para nós a gente entender isso, que às vezes algumas coisas a gente não consegue enxergar, mas Deus está trabalhando ao nosso favor, né? Deus está fazendo, Deus está construindo, né? Às vezes a gente olha determinadas coisas e fala assim: Deus, mas será que não está dando certo? Não, irmão, está dando certo sim. E a grande verdade é que está dando muito certo, porque é Deus que está tomando conta, é Deus que está forjando, é Deus que está trabalhando. Esse texto ele se desenvolve num momento na vida dos chamados de Deus, onde eles estavam se afastando daquilo que Deus queria para eles, e Deus começa a usar um texto como esse para orientar como deveria voltar para o centro da vontade de Deus. Em 1906, mais ou menos, a gente viu que houve um avivamento lá na Avenida Azusa, na Rua Azusa, né? Foi tremendo e muitos homens foram usados. Mas esses homens não eram, para falar a verdade, não era tão melhor do que a gente, não. Não era tão melhor do que a gente. Por exemplo, o próprio William Sigmund foi para a escola de líderes, e por que eles não deixaram ele entrar? Porque ele era um cara de cor. Não sei nem agora o que você pode chamar, se é preto, sei lá o que for, para mim não faz muita diferença essas besteiras, né? Mas ele era de cor, não podia entrar na sala. Você já imaginou você ir para uma escola de líderes ou para uma escola onde está ensinando o reino de Deus, e você não pode poder entrar porque você é uma pessoa de cor? Ele, além de cor, era cego de um olho. E aí? Esses eram os crentes da época do avivamento. Aí a gente acha que é algo assim, fora do contexto, fora da realidade das nossas vidas, mas eu particularmente experimentei isso. Eu lembro que uma vez eu, Jurandir e Eudina, nós fomos numa reunião, e era numa reunião de evangelista. Aí a gente chegou, aí eu bati na porta, aí abriram a porta e disseram para mim: não, essa reunião é só para evangelistas, só para os irmãos que fazem evangelismo. Aí eu: não posso entrar não, a gente não pode entrar. Pode não. Aí eu, infelizmente, eu ainda era muito desaforado: mas eu posso ficar aqui fora da porta? Aí eles falaram: pode. E a gente ficou ali fora da porta. E por incrível que pareça, com o passar do tempo, os que estavam lá dentro não estão nem na presença de Deus mais. E nós continuamos na presença de Deus. Então, a grande verdade é que a gente às vezes acha que as coisas não estão acontecendo, mas elas estão acontecendo. Deus está forjando o nosso caráter, está nos preparando sempre para algo maior. E a gente às vezes não consegue entender e nem discernir isso. E isso é muito importante, a gente entender que Deus está falando, Deus está nos preparando para algo maior. Uma frase que eu achei muito, muito incrível, que diz assim: não existe unidade sem humildade. Humildade, né? Percebeu? Então, querido, se a gente não for humilde, a gente não vai conseguir produzir a unidade em lugar nenhum. Sabe por quê? Porque as pessoas são diferentes. Por exemplo, o atual, ele parece aqueles cara doido. Se você der uma dica, ele já está fazendo o que você está.
pedindo. Agora tem irmão que tu fica, ei, faça isso. E ele fica, irmão, faz isso. Voando. Então, os irmãos são diferentes. Tem irmão que é uma flecha. Tem irmão que é aquela corda que segurou a flecha. Então, a gente precisa permitir que Deus vá modelando e trabalhando a nossa vida. E nesse texto, ele traz algumas coisas muito interessantes para nós. Diz assim, a palavra do Senhor veio a Jeremias. Tudo na nossa vida, querido, tem que começar com a palavra de Deus vindo a nós. O problema maior das nossas vidas é que a gente vive uma vida sem a palavra de Deus. E o pior não é nem isso, que muitas vezes a palavra de Deus para nós não interessa. Não interessa. Sexta-feira na igreja eu estava até falando para os irmãos e querido, se você não se preparar bem na palavra, você vai levar a lapada do mundo à torta e à direita. E você vai tremer nas bases. Por quê? Porque não se preparou diante de Deus. Então a palavra ela precisa estar fluindo dentro de nós, a palavra precisa estar gritando dentro de nós. Por quê? Eu sempre gosto de repetir uma coisa que me ensinaram há muitos anos atrás. Quando a gente lê a palavra, e à medida que a gente vai lendo a palavra, é como se Deus estivesse formando em nós um arquivo. Entendeu? Aquilo que você leu vai sendo guardado dentro de você. Aquilo que você está aprendendo vai sendo guardado dentro de você. Aí na hora certa, o que acontece? Quando você tiver uma dificuldade, ou precisar dar explicação de alguma coisa, o próprio Espírito vai lá naquele arquivo, o Espírito vai e puxa a fichinha e mostra para você. Talvez agora fosse o próprio Espírito de Deus abrisse o programa e mostrasse para você. Ele traz à tona aquilo que você tem guardado dentro de você, que você leu, que você se preparou. Às vezes a gente acha que muitas coisas que acontecem na nossa vida não deveria ter acontecido. Mas a grande verdade é que nós precisamos aprender a tirar proveito, a aprender com tudo aquilo que está acontecendo conosco. Às vezes que você é humilhado, né? Às vezes que você é humilhado, é um momento de aprender, querido. É um momento de aprender. Sabe por quê? Porque a sociedade, ela olha muito a aparência. A sociedade, ela trata as pessoas de forma desigual. Você pode ter certeza, irmão. Por exemplo, determinados pastores chegarem em algum lugar, eles vão ser tratados totalmente diferente de mim. Porque a sociedade é assim. E a grande verdade é que muitas pessoas vão querer nos humilhar. Só que o que a Bíblia diz o quê? Que se você se humilhar, não é os outros te humilhar, é você que tem que se humilhar. Então, além da humilhação não ser agradável, é nós que temos que nos humilhar diante da poderosa mão de Deus. Então, quando você olha a palavra de Deus veio a mim, a palavra precisa fluir dentro de você, porque se a palavra e o Espírito de Deus não estiver fluindo, eu tenho até que horas, hein? O que você vai fazer? E o engraçado é que Deus vai falar nas pequenas coisas, e se você for fiel naquilo que é pequeno, Ele vai te confiar muito. O que a gente tem mania de querer? Eu queria que Deus me desse uma revelação assim, sobrenatural. Irmão, isso não vai acontecer se você não aprender a ouvir e a obedecer a Deus naquilo que é pequeno. Eu não sei se eu já comentei sobre isso. Uma vez eu cheguei no hospital e esse dia eu fui com a Kombi da igreja. Alguns dias eu fui com a Kombi da igreja. Muitas vezes eu fui com a Kombi da igreja. E aí o que aconteceu? Na hora que eu abri a porta da Kombi, aí veio um vento, e o vento puxou a porta, e ela triscou no carro de um colega meu. Aí ficou aquele negócio assim, sabe? Aí eu entrei e pensei assim, não vou falar nada não, que, né? Tão pequeno. Aí o Espírito de Deus foi e falou para mim assim, você vai falar para ele, sim. Você vai lá e vai falar que a porta bateu e se tiver que pagar, você vai pagar. Aí eu fui lá e falei, fulano, vamos ali comigo. Olha, eu fui abrir a porta e... Aí ele dá para isso, não tem nada não, isso aqui é tão pequeno. E são nas coisas pequenas que se você aprender a agir, Deus vai tratar de você. Entendeu? Então, quando a palavra começa dizendo que veio a palavra de Deus, ela precisa ser aceita no nosso coração. A gente precisa estar pronto para ouvir aquilo que Deus quer de nós. E o que Deus quer de nós vai gerar confronto nas nossas vidas.
Por exemplo, é importante eu explicar uma coisa, irmão, se eu colocar alguma coisa que não é de acordo com que os pastores da igreja, a Cida e o Ricardo, ensinam, você esquece o que eu estou falando e obedece o que eles estão ensinando, entendeu? A gente veio para respeitar, a gente respeita tudo que realmente a igreja está aprendendo de Deus. Então, o que a gente ensina? O que a palavra de Deus traz aos irmãos? Querido, não vá na casa de ninguém se a esposa não está com o esposo. Isso não é um negócio na nossa igreja. Eu estou mandando como pastor. Porque as pessoas às vezes não entendem. Não, eu estou mandando. Não quero que um homem, seja quem for, vá na casa de uma família onde o homem não está e só está a esposa. Não vá. Eu não quero saber de opinião de ninguém de lugar nenhum. Essa é a ordem. Então, muitas vezes, o que acontece? A gente tem uma palavra, a gente não obedece. Ah, pastor, parece que isso é pastor narcisista. Ô, irmão, que eu estou por aqui com essas conversas bestas. Né? Mas a palavra veio. Isso é uma palavra de proteção. Quantas pessoas se arrebentaram por causa disso? Lá na nossa igreja, às vezes, já aconteceu várias vezes, eu estou na igreja e chega uma irmã. A irmã entra e eu saio. Não tem problema, eu vou lá para o estacionamento. Pastor, não tem nenhum medo disso, irmão. Não tenho medo de nada disso. Mas eu não quero que ninguém fique falando assim, olha, está vendo lá? O pastor está com a irmãzinha lá dentro da igreja. Então, o que acontece? Quando nós começamos a nos sujeitar à palavra de Deus, as coisas vão acontecendo. E continua dizendo, levanta-te. Ou seja, a gente tem que tomar uma decisão na nossa vida. Muitas coisas não acontecem porque a gente não se levanta, irmão. Muitas coisas não acontecem porque a gente não toma posição. Sabe por quê? Porque a gente, não, está tudo bem, não precisa disso. Não precisa disso. Não, isso já é demais. Até comentando na igreja sexta-feira, eu falei assim, irmão, eu vou falar uma coisa para vocês. Ninguém me procure para falar assim, pastor, o senhor está exagerando nisso. Não precisa disso tudo. Não precisa disso tudo. Não precisa gastar tanto tempo. Não precisa investir tanto. Irmão, pelo amor de Deus, não faça isso, que eu vou ser mal educado. Sabe por quê? Porque vai entrar aqui e eu vou jogar fora por aqui. Mas se a pessoa fala assim, Júlio, você podia melhorar nisso aqui, você podia aprimorar isso aqui, eu vou ouvir. Sabe por quê? Porque eu quero melhorar. Sabe, eu quero, na realidade, me aproximar daquilo que realmente Deus tem colocado para nós, e Deus quer nos ajudar, e Ele diz assim, ó, levanta-te. Então, muitas vezes as coisas não acontecem porque a gente não se levanta, irmão. O milagre, o que a Bíblia diz? Que o milagre vai acompanhar aqueles que creem. Agora, muitas vezes a gente quer ir atrás do milagre. Irmão, olha, eu não vivo de milagre, irmão. Eu não vivo de milagre. Nós que somos pastores, nós que somos líderes na casa de Deus, a gente tem que provocar o milagre. A gente tem que provocar as coisas, é a gente que vai fazer. Né? O líder, sabe o que é o líder? O líder é aquele que está junto. O líder não é aquele que, eu acho. Não, o líder não acha nada. O líder, vou fazer. Muitas vezes eu já fui em várias situações, trabalhar em várias situações que eu até nem concordava. Mas eu não estava ali para julgar nem para concordar, eu estava ali para agregar, para ajudar a fazer. Ajudar a fazer. Cada um de nós, a gente tem opinião, irmão. Você tem opinião de cor, você tem opinião de carro, você tem opinião de um monte de coisa. Mas isso é nosso. Se nós estamos no lugar, nós estamos ali para agregar, para cooperar, para fazer as coisas acontecer. Né? E aí, depois que a gente se levanta e as coisas acontecem, e aí Deus fala assim, desce à casa do oleiro e lá te farei ouvir as minhas palavras. A grande verdade é que para subir a gente tem que descer. Por que muitas pessoas não conseguem ouvir a voz de Deus? Eu não estou falando mal de crente velho não, mas isso acontece muito com crente velho. Eu já sei, eu já ouvi, eu conheço. Sei mais do que ele, tenho mais experiência do que ele. Eu não preciso mais ouvir isso. Eu lembro que quando eu fui para o encontro, aí falaram que eu tinha que pegar uma pré-encontro. Aí eu falei assim, pai, quem é que vai dar pré-encontro para mim? Mas não vão deixar eu fazer o pré-encontro. E o primeiro que foi fazer o pré-encontro fui eu.
Então, muitas vezes, a gente não consegue subir porque não sabe descer. João Batista, ele soube muito bem como desce, ele se humilhou. Sabe, na presença de Deus, irmão, eu vou falar um negócio para você com toda franqueza. Não pensa que você vai lidar com Deus, é o cara. Não, irmão, de jeito nenhum. Ele é o Senhor. Ou nós não nos sujeitamos, ou está fora. Então, para subir, tem que aprender a descer. Para chegar em algum lugar na presença de Deus, tem que aprender a valorizar as coisas de Deus. Eu vejo assim que o chamamento de pastor sênior é totalmente diferente de qualquer outra coisa dessa terra. Porque o pastor sênior, ele tem que levar em conta todos. Ele tem que estar disposto a ministrar e a tomar conta de todos. Ele não pode escolher, ele não pode falar, não, eu vou andar só com o fulano de tal, porque esse fulano de tal é bom, irmão. E graças a Deus eu vou andar com esse irmão, porque esse irmão vai lá e paga o almoço, paga o jantar para mim. Não, irmão. Ele vai ter que se caminhar com todos aqueles que abrirem espaço. Mesmo que tenha que ser ele que pague sempre a conta. Eu, particularmente, eu não me sinto muita vontade de ninguém pagando nada, eu gosto de pagar. Eu gosto de pagar. Então, se você não aprende a descer, você não vai subir. Porque quem vai te travar lá é o próprio Deus. Porque Ele não vai trabalhar com gente orgulhosa, com gente altiva, com gente que não sabe valorizar pessoas. Em todo lugar tem isso, irmão. Em todo lugar. Tem um grupinho desses, tem uma classe dessa, tem a classe daquele outro lá. E todo mundo envelhece, perde as forças. E se der sorte, aposenta. Se não morrer antes, aposenta. E aquelas meninonas bonitonas, velhinha, né? Cabelo branco. Óbvio que você não vê mulher com cabelo branco, que tudo pinta, né? Mas, se você deixar, todo mundo envelhece. Então, nós precisamos aprender a falar assim, Deus, me ensina a valorizar as pessoas como pessoa. Lá no hospital, irmão, eu estou há 42 anos na Secretaria de Saúde, já vi coisa, já vi médico chegar malhadão, agora, os caras tudo gordão, igual eu, tudo. Entra que se dá até dó. Aquelas meninas lá que chegou com 22 anos, agora estão com quantos anos? Quase 40. Tem mais nada. Isso quando estão vivas, já vi um monte de gente morrer. Então, querida, aprenda a descer, crescer e valorizar o que Deus está confiando nas suas mãos. Quando você olha para o Senhor Jesus, Ele andava com pessoas, Ele amava pessoas. Você vê que Jesus não ficava, não, vamos arrumar um jeito para mim ficar lá com Herodes. Eu quero ficar lá nos aposentos lá dos convidados de Herodes. Irmão, Jesus não estava preocupado com isso. Jesus, ele, leproso, tinha acesso a ele. Então, quando fala em descer, eu tenho dificuldade de pregar, porque eu vou falando o que está no meu coração. E ele desceu e deixa bem claro, ouve as minhas palavras, né? E ele desceu à casa do oleiro, e vi que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Uma das coisas que a gente precisa entender é que o vaso, o que é citado na palavra, ele tem um lugar para ser feito, né? Eu nem ia mencionar isso, mas José Alan no carro falou sobre isso, que o lugar de você ser tratado, na realidade, é na igreja. É na igreja. Sabe, eu não sei se tem alguém que pensa o contrário, e problema seu, mas essa história de crente falar que não precisa de igreja, já não está na igreja, já não conhece Jesus. Porque a Bíblia que eu leio, ela diz que o Senhor vem buscar o corpo, vem buscar igreja. Não vem buscar fulano que está lá na casa dele, que não quer saber de igreja, não dá satisfação para ninguém, não faz, não. Vem buscar a igreja, vem buscar o corpo. E a Bíblia, inclusive, tem capítulos dedicados simplesmente ao que é o corpo. E se você não discernir, você está comprando condenação para você mesmo. Então, a casa do oleiro tinha um lugar lá onde ele colocava a rodanda lá, que era aquele lugar que ele roda o vaso, né? E o mais incrível é que algum estudioso, ele disse assim que existem 200 qualidades de barro.
Mas dessas 200 qualidades de barro, só 8 servem para fazer esses vasos, só 8. Tudo bem que na época que ele fez o estudo, a gama de conhecimento era só 200, talvez seja muito mais. Mas nem todo barro serve para fazer o vaso. Mas aquele barro que o oleiro escolhe, né, e nós precisamos entender o seguinte: olha, muitos são chamados e poucos são escolhidos. O que realmente nos torna escolhidos? O que nos torna aprovado? A tomada de decisão que você toma diante de Deus. Você quer andar com quem não te dá importância? Não, tranquilo, irmão. Você gostaria de falar assim: eu vou chamar fulano de tal para ir no jantar junto comigo. Mas só que você sabe que aquela pessoa não te respeita, fala palavrão, se comporta mal. Você chamaria essa pessoa? Eu, por exemplo, não chamaria. Eu chamaria pessoas para andar comigo, para ir num lugar como esse, pessoas que soubessem se comportar, pessoas que me respeitassem, pessoas que me valorizassem. É esse tipo de pessoas que eu ia chamar. Agora, se nós que somos seres humanos, como é que você vai escolher quem vai andar com? Como é que você acha que Deus vai escolher quem Ele vai usar? Quem serão esses escolhidos? Qual é o critério? Coração. Então, a grande verdade é que o oleiro, ele foi e pegou a argila lá e começou a trabalhar ela. E como é que você trabalha essa argila? Normalmente, eles tinham um caixote, eles iam pisando. Para quê? Para pegar as pedras, para pegar aquilo que podia machucar na hora que o oleiro estivesse manuseando com o vaso. Quantas coisas na nossa vida que tem que ser tirada para Deus, na realidade, nos preparar para nos tornar esse vaso que Ele possa usar. Quantas coisas, quantas opiniões que a gente tem, quantas coisas que a gente traz de casa, de família, quantas coisas a gente aprende na igreja e aprende errado. Eu aprendi muita coisa errada na igreja, irmão. Aprendi muita coisa errada na igreja. São quase 40 e tantos anos de igreja, e hoje eu ainda estou aprendendo, e ainda tem um detalhe: graças a Deus que Deus abriu a minha mente e deixou bem claro: ó, você vai ter que mudar, você vai ter que ser refeito. Quando a gente não entende que a gente precisa ser refeito, a gente não consegue chegar a lugar nenhum, irmão. É a maneira de falar, é a maneira de se portar, é a maneira de dar conselho, é a maneira de dar opinião. Algumas coisas, num determinado momento na história da igreja, era suficiente, agora já não é mais. A modernidade traz algumas coisas que às vezes, por exemplo, eu não gosto daqueles copinhos da ceia, eu não gosto daquilo. Eu falo: rapaz, vai tomar ceia, um copinho desse tamanho, ao tamanho do pão, então nem consigo, se vacilar, cai da minha mão. Só que as coisas vão mudando e a gente vai tendo que aceitar algumas coisas. Na nossa época, a gente juntava um cálice só. Eu lembro muito bem como eu fazia isso. Aqui é um cálice só, irmão, porque esse cálice representa a unidade. E todo mundo bota a boca no cálice. E ainda falava assim: é os líderes, é a liderança que vai ser por último. Se percebe como é que muda um pouco as coisas? Então a gente é meio aqueles... Como é que é o nome daquele ogro que tem lá do Shurek? Como é que é? Shurek mesmo, é o Shurek? Eu sou um churecão. Né? Então a gente vai ter que ser trabalhado, vai ter que ser modelado. E quando a gente está nessa roda, a gente precisa entender que Deus quer nos ensinar. Agora, Ele não vai conseguir nos ensinar, não vai conseguir nos modelar se a gente permitir. O problema, sabe o que é? Que tem muito crente metido a besta hoje. Muito crente que acha que sabe de tudo. Eu faço melhor, eu não sei, irmão, ninguém está perguntando se tu é melhor, se você é pior. Está perguntando se o seu coração está disposto a aprender a ser trabalhado por Deus. Se tiver, beleza. Se não tiver, não vai aprender nada, irmão. A gente sabe que tem lugar que as pessoas continuam fazendo as mesmas besteiras durante centenas de anos. Os crentes daquela época não eram boa bisca não, irmão. Se olhar para Lutero, você acha que Lutero era boa bisca? Se você for estudar as coisas daquele cara, se brincar, eles nem entravam na nossa igreja, que a gente não deixava.
Era o tipo de crente que falava, você acredita que tem que ser por imersão nas águas? Beleza, então vamos descer as águas e segurava os caras lá embaixo das águas até morrer. Olha o que crente que Deus teve que usar. Agora nós não, para nós a gente precisa ser trabalhado e aprender a ouvir e ver as coisas. A gente chegou aqui, aí eu essa ideia, conversando essa ideia, pastor, aquela mesinha ali é tão bonitinha. Pois é, minha filha, se você quiser comprar, é só falar e compre, e a gente resolve. Então a gente precisa estar pronto para aprender. O problema é que muitos crentes, quando vai sendo colocado a pisar a massa e é com o pé, sabe, Deus não tem liberdade de mexer. Sabe por quê? Que tem muitos crentes, quando Deus começa, dá um chute na mão de Deus, dá um chute no pé de Deus, e se levanta com o outro, e não quer. Por que esse povo estava perecendo? Porque eles não queriam. Agora nós temos que analisar a nossa vida, nós queremos isso? O que é mais importante para nós? O nosso ministério ou a igreja crescer? Se você olhar para Jesus, você tem a resposta. Se você olhar para Paulo, você tem a resposta. Por que muitas vezes Deus não nos confia algumas coisas? Porque Ele sabe que nós não estamos trabalhados o suficiente para isso. Quando o Senhor Ele divide os talentos, uma coisa que é muito marcante naquela divisão, Ele fala assim, olha, a Bíblia diz assim, olha, segundo a capacidade. Você percebe como Deus sabe trabalhar? Muitas vezes a gente quer algo de Deus, mas só que a gente não se coloca diante de Deus à disposição. Qual é o nosso intento? Esse trabalhar de Deus, de tirar essas impurezas nossas. Hoje a gente vê muito crente mimimi, né? Qualquer coisinha está feridinho. Será que essa não é uma impureza que Deus quer tirar? Trabalhar em nós, para Ele poder colocar a gente como esse barro, para Ele trabalhar como o oleiro trabalha? Olha, eu vou falar uma coisa para você, nesses anos todos, eu tive que aprender a largar as frescuras de lado. Eu tive que aprender a lidar com gente que passa por você e não te dá atenção. Tive que aprender a lidar com pessoas que eu lembro uma vez, falei assim, olha, qual é o seu sonho, Júlio? Eu quero pregar para líderes. Esse era o meu sonho. E esse sonho é realidade agora, né? Você sabe o que a pessoa fez? A pessoa falou assim, você vai pregar para líder? Né? Então, ou você aprende a trabalhar com essas coisas, ou você não vai chegar a lugar nenhum, irmão. Então, se você observar todos os homens de Deus, o próprio Paulo, quem é que queria dar liberdade para Paulo, irmão? Quem é que ia convidar Paulo? Quer você convidar aquele cara? Está louco, se eu convidar aquele cara, ele mata a igreja todinha. Depois de convertido, depois de muitos anos, ainda tinha que alguém apresentar ele, e quem apresentou era alguém realmente de testemunho, senão não aceitavam. Então, quando nós começamos a ser trabalhados nessa massa, a gente precisa permitir que Deus tire tudo isso de nós. Infelizmente, hoje, nos dias de hoje, com todo o conhecimento que a igreja tem, muitas pessoas dentro da igreja estão presas na pornografia. E é uma coisa que não está na cara do cara. Tudo bem que os pastores, alguém que tem discernimento, vai discernir isso. Né? Quantos casais na igreja já estão separados, vivendo separado? Quanta inversão de papéis dentro do lar já está acontecendo? Então, é muito importante para nós a gente entender que a gente foi chamado para esse vaso. Nós somos chamados, se nós não tivéssemos chamado, nós não estávamos aqui. E é justamente, talvez a gente tenha atravessado esse processo e a gente está naquele lugar onde o oleiro está amassando barro para tirar aquilo que não presta. Eu não sei se você consegue discernir que isso é um processo. E o processo, ele nos guarda, ele nos protege. Quantos pastores não estavam prontos para ser pastores? E quantos pastores não deveriam ser ordenados pastores?
e hoje se tornaram vergonha do Evangelho. Por quê? Porque não estava pronto para isso. Não está pronto para lidar com algumas coisas no reino de Deus. Não está pronto para lidar com algumas coisas que até o reino de Deus eles nos dão e nos abençoa. Mas também não está pronto para lidar com as necessidades que vão sugar de nós no reino de Deus. Porque as pessoas acham que um pastor ele é alguma coisa do outro mundo. Não, irmão, a gente é gente, irmão. Corre sangue nessa veia aqui. Tem coisas que me alegram, tem coisas que me entristecem. Tem coisas que eu jamais queria passar, tem coisas que eu passo que eu nem precisava passar, tem coisas que eu entendo que eu nem merecia a nível de honra, não merecia isso, mas a gente precisa ser trabalhado. E esse processo, as pessoas querem fugir desse processo, as pessoas querem pular o processo. Então, quando nós olhamos esse vaso, o vaso de barro que ele, porém, se quebrou na sua mão, pelo que o oleiro tornou a fazer dele outro vaso, conforme bem lhe pareceu. É uma das coisas que a gente precisa entender, querido, o segredo sempre está na mão do Senhor. Quando você sai da mão do Senhor, você se perde, irmão. Nada passa a realmente ser duradouro. Mas a partir do momento que você está na mão do Senhor, mesmo que você se quebre, porque não foi o oleiro que quebrou, foi o vaso que se quebrou. Muitas vezes a gente toma a decisão que a gente fala, Deus, eu podia não ter feito isso. Muitas vezes a gente dá guarida à pessoa que a gente não deveria ter dado. Muitas vezes a gente dá autoridade a pessoas que a gente não deveria ter dado autoridade. E muitas vezes a gente deixa de dar autoridade a quem a gente deveria dar autoridade. Muitas vezes a gente deixa de dar uma atenção para uma pessoa que a gente não deveria, que a gente deveria ter dado. E às vezes dá atenção para quem a gente não deveria ter dado. Porque gente é gente. Aqui não acontece isso, mas na nossa igreja já teve gente que parece que eu era somente o pastor dele. Terminava o culto, ele, pastor, vem aqui, por favor. Não conversava com mais ninguém, porque é só dar atenção. Eu tive que chegar na igreja e falar assim, irmão, se tiver alguma coisa séria, a gente conversa na hora. Se não tiver, a gente aguarda terminar a reunião, aguarda o momento certo, porque eu preciso dar atenção para os outros, principalmente quem está visitando a igreja pela primeira vez. Às vezes vem o pessoal, eu queria apresentar, esse aqui é o pastor da igreja, né? Tudo, mas tem gente que não deixa nem isso acontecer. Então, quando nós estamos sendo moldados, a gente está sendo trabalhado e muitas vezes a gente se quebra. Agora, o problema não é se quebrar, porque se quebrar, se conserta. Mas o problema é se você está ou não na presença de Deus, da mão do Senhor. Então, é muito importante a gente entender isso, porque não somente Deus está trabalhando, mas nesse processo, muitas vezes a gente se quebra, porque a gente é humano. Pastor falha, pastor não sabe de tudo. A igreja não sabe de tudo. Nós somos, na realidade, absolutamente dependentes do Senhor. E quando nós entendemos isso, nós prestamos atenção, está lá sendo trabalhado. Né? Outra coisa que é muito importante a gente entender que o vaso, as mãos faz muita diferença. É a mão que dá forma ao vaso. E a mão que vai dentro do vaso, na massa, que vai dando formato, é a mão que vai por dentro. O nosso coração como está? Porque a gente às vezes chega na igreja, a paz do Senhor Jesus. Chantar. Mas quando sai, é o capeta que toma conta. Mas a grande verdade é, será que o Espírito de Deus está podendo, trabalhar lá dentro de você? Sexta-feira eu saí, eu fiquei pensando assim, eu tinha que dar uma oferta, na quarta-feira, senti no meu coração de dar uma oferta para uma pessoa que ia fazer uma cirurgia. A pessoa não me pediu, não. Aí a gente, na quarta-feira, conversou e aí eu conversei, na cama, conversei com a Cláudia. Cláudia, eu estava pensando em dar uma oferta para fulano, ele não me pediu para ajudar na cirurgia deles. E aí, quando a gente ia, eu já estava com a oferta, e a gente estava vindo para a igreja, eu fiquei naquela luta, conto ou não conto, quanto vai ser. Né? E aí o Espírito de Deus falou para mim, não, você vai falar, qual é o problema? Você vai falar. Aí eu falei quanto seria, ela concordou,
né? Então, essas coisas que o Espírito Santo fala dentro de nós, que a gente precisa começar a exercitar, né? Será que o Espírito de Deus ele vai te dar uma palavra de sabedoria, se você não é capaz de obedecê-lo? Cada um de nós temos habilidades que Deus vai nos dando. Por exemplo, quando vejo uma pessoa que está endemoniada, eu vou orar por ela, eu sinto o cheiro de enxofre. Entendeu? Eu lembro uma vez que um pastor falou assim, que foi orar para uma moça, ele sentiu desejo por ela. Aí ele entrou em crise. Aí foi se aconselhar com outro pastor falou assim, não, isso não tem nada a ver com você. Isso tem a ver com a vida dela. Então, cada um de nós temos habilidades, cada um de nós somos chamados, e Deus vai trabalhando por dentro. Se você dá ouvido ao Senhor, e ainda tem um detalhe, irmão, aquilo que Deus está falando com você, você precisa aprender a discernir, é de Deus ou é a sua carne. Porque Deus, quando Ele vai falando conosco, Ele nos coloca numa posição de serviço. Ele nos coloca numa posição de bênção para a casa de Deus, não é para a gente se promover. Eu lembro que o Josué Gonçalves, ele chegou numa igreja, ele está lá ministrando o curso de casais, e de repente saiu um pessoal. Aí de repente, aí ele falou assim, irmão, perguntou para o pastor, que, na hora que eu estava pregando, eu via que chegava uma irmã lá, pegava fulano de tal e saiu. O que está acontecendo ali? Não, é a profeta. É a profeta da igreja. Aí eu falei assim, a profeta vem, pega o pessoal no meio do culto e sai. Está errado. Então, é muito importante para nós a gente começar a ser trabalhado por dentro. Né? Eu não estou falando que isso, as igrejas têm que obedecer isso, não. Eu estou falando lá na nossa igreja. Lá na nossa igreja ninguém vai para monte. Vai para quê? Vai para monte por quê? Não, por que vão para monte? Eu falo assim, irmão, a gente constrói a igreja desse tamanho. Com banheiro bom, com água, tem bebedouro não sei aonde, tem freezer, tem geladeira, tem tudo. Tu vai para monte, eu não estou entendendo. O que você vai encontrar no monte que você não encontra aqui? Então, muitas coisas na nossa mente, elas precisam ser trabalhadas. E às vezes as pessoas não falam. Vai para o monte, o pastor não está lá. Por que o cara vai para um lugar onde o pastor não está? Para fulano vir dar profecia idiota? Eu conheço um casal que foi, essas duas meninas, eu já fui para monte, irmão, já fui muito no monte, monte para caramba. Aí as duas irmãs foram para o monte, aí chega um profeta, eis, filha minha, que estou preparando o seu varão escolhido. Ela foi e falou assim, não, eu já sou casada e muito bem casada. Eis que te digo que eu vou consertar o seu casamento. Eu falei, não estou com problema no casamento, meu filho. Ou seja, o que o cara está inventando ali, o que esses caras querem? Mas ganhar vida, ser trabalhado, ser mexido por dentro, tomar jeito de homem e de mulher, ninguém quer. Então, quando você fala de vaso, o vaso tem uma destinação, irmão. O vaso não é para qualquer coisa. O vaso ele pode ser para azeite, o vaso pode ser para água, o vaso pode ser para um monte de coisa. E ele tem que servir para aquilo que ele foi chamado. Não tem gente que tem aquelas cuinhas de barro lá para colocar água, diz que a água fica friinha, tem gente que ama aquele negócio. Porque o pote, a destinação é para aquilo. Agora, o Senhor tem nos chamado para quê? Para que a gente seja um vaso de honra, irmão. A Bíblia diz o quê? Que Paulo fala? Ele fala assim, pessoal, ei, presta atenção. Apesar de todos nós sermos um vaso, e na realidade o vaso tem valor igual, e na realidade o vaso não tem valor, né? Mas o que dá valor no vaso? Aquilo que está dentro do vaso, que é o Espírito Santo de Deus. Isso que torna o vaso nobre. Então tudo isso está falando de quê? De ser trabalhado, de ser modelado. Sabe, de deixar as frescuras de lado. Lá em casa, todo mundo já sabe, irmão, vou falar uma coisa para vocês, de boa, irmão. De boa, não tem acordo. Não tem acordo. O domingo é dia de culto. Temos irmãos que estão casando agora no domingo à tarde, e está me deixando doido. Mas eu dou a palavra e venho embora, não espero nem a comida. Isso aconteceu até com sobrinha minha, já aconteceu com filha de pastor, amigo meu. Eu cheguei lá depois do casamento, já tem até me chamado. Mas, irmão, pelo amor de Deus, eu tenho o que fazer. Tenho minhas prioridades.
Não está de acordo com o que eu quero. Não interessa se está de acordo com o que eu quero. Não estou sendo trabalhado por dentro. Se Deus não está dando essa forma, eu preciso me sujeitar a essa forma. Então é muito importante para nós a gente entender que o Senhor está nos trabalhando e está nos trabalhando dia após dia. Quantas pessoas ficam desvairadas com determinadas coisas, não é? Eu vinha ouvindo um testemunho de uma menina. Achei lindo, inclusive eu fui e digitei lá, que eu não sou de digitar isso, mas eu fui lá e falei assim, irmã, parabéns por tudo que Deus tem feito na sua vida, mas principalmente porque o seu coração permanece íntegro. A menina tinha feito medicina e disse que almejava passar na USP, e passou na USP, maior dificuldade do mundo, passou na USP, com todas as necessidades, difícil, passou. Aí ela fez um curso de dermatologia, e depois ela fez residência em dermatologia, que também não é fácil, e ela passou tudo, e ela estava quase chorando, dizendo que depois de tudo que ela fez diante de Deus, Deus ainda continuou abençoando ela, que ela foi chamada para Dubai, para fazer um curso com tudo de graça, tudo pago, foi fazer o curso. Aí eu fiquei muito feliz, fui escrever, querida, o mais importante de tudo isso, não é todas as suas vitórias, é que o seu coração permanece íntegro diante de Deus. Então, quando nós estamos sendo trabalhados nesse interim, nesse momento, muitas coisas talvez aconteçam que você não compreenda. Muitas coisas que vão acontecer que você, poxa vida, por que aconteceu isso? Né? Agora, você precisa entender que todas as coisas, elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, o problema não é o que acontece, não são as coisas. Mas o problema é se você ama ou não ama o Senhor. Entendeu? Quando nós amamos o Senhor, irmão, fica tudo fácil. Sabe por quê? Porque você tem a Ele. É Ele que te supre. As outras coisas talvez até tivessem importância, mas elas não são vitais, nem são essenciais. Porque você tem aquilo que você quer. Você tem o Senhor. E Ele está sempre caminhando e você caminhando com Ele. Então, esse processo onde o vaso ele é trabalhado, né, é muito importante para nós, porque Deus vai nos ensinando isso. Muitas coisas aconteceram na minha vida que eu realmente temia. Eu temia. Como pastor, eu tive muitos temores. Por exemplo, como pastor, eu temia, por exemplo, no dia que minha mãe falecesse. No dia que meu pai falecesse. Esse era um dos temores que eu tinha. Outro dos temores que eu tinha é de alguns irmãos que eram pastores que tinham ordenado saísse da nossa igreja. Mas aconteceu. Foi dolorido? Foi. Agora, depois, com o tempo de tudo ter passado, eu sei que tudo cooperou para o meu bem. Eu sei que hoje eu sou uma pessoa muito mais segura, muito mais livre. Hoje eu sei que a própria autoridade mudou na minha vida. Então, quando nós estamos nesse processo, a gente não consegue entender, mas Deus está trabalhando a nossa vida, está nos preparando, está gerando em você segurança. Não aquela segurança de orgulho, mas a segurança que Deus, Ele tem aprovado a sua vida. Entendeu? E você continua sendo trabalhado. Se quebrar, esteja na mão de Deus. Porque quando você se quebra na mão de Deus, Ele vai lá e conserta, faz de novo, isso não é problema. Quando o cara está mexendo aquela massinha lá, aquele barro lá, eu imagino que ele usa bastante água. O que água representa? Vida e palavra. Vida e palavra. Então ele vai trabalhando, aquele barro vai começando a ficar enrijecido, começar a ficar difícil de tomar forma. O que vem? Vem água, vem amassar e amolece. Fala de quê? Coração quebrantado diante de Deus. Fala de quê? De coração tratável diante de Deus. O que você acha que se você estivesse diante ali de Pôncio Pilatos, não sei se foi ele que falou isso, mas ele dissesse para você não sabe que eu tenho autoridade, o que tu faria? Que autoridade tu tem, eu chegado? Acabou, queimou. Mas o que Jesus fez? Você não tem nenhuma autoridade se do alto não tivesse lhe sido dada.
Então, quando a gente começa a entender que tudo está debaixo da autoridade do Senhor, fica mais fácil, irmão. As pessoas podem querer desfazer, humilhar você, as pessoas podem te olhar como se você não fosse nada, que você sabe muito bem quem você é. Quem você é. Você já imaginou você ir no Carrefour? No Carrefour, eu já fui muito fazer compra no Carrefour, irmão. Não tinha dinheiro, não tinha nada, ia de ônibus, eu, a Cláudia e minha sogra. E voltava de ônibus. Tempo difícil. E graças a Deus porque tinha dinheiro para fazer uma comprinha. Mas trazer aqueles negócios no saco, nas costas. Dificuldade. Hoje eu nem tenho muita vontade de ir para aqueles lados. Mas já imaginou se você hoje pegasse 100 mil reais para fazer uma compra? Diz para mim, como você ia entrar no mercado? Você ia entrar assim? Ou você ia entrar? Quer o quê? Não quero aquele camarão. Não, mas está caro. Bota. Você estava nem aí. Agora nós temos tudo que nós precisamos e andamos como se não tivéssemos nada, irmão. Mas o vaso, ele está sendo trabalhado. Se ele se quebrar na mão do Senhor vai e faz de novo. Você está disposto a ser refeito por Deus? Às vezes, determinadas coisas não são pecados na nossa vida. Mas tem coisas que precisam ser modeladas para aquilo que Deus quer que a gente faça. Por exemplo, a igreja, ela passa por mudança. Muitas coisas têm que mudar. Muitas coisas não é importante. Por exemplo, às vezes as pessoas chegam lá na igreja e comentam comigo: pastor, podia dar um jeito de resolver isso. O pessoal desperdiça muito copo. Aí eu falo assim: irmão, vou falar uma coisa para você. Eu até acho que o pessoal desperdiça muito copo, mas eu não tenho tempo para ficar olhando copo de igreja. Tudo que está acontecendo é muito maior do que eu ficar olhando copo de igreja. Você está entendendo? Vai fazer um café. O fulano tem um irmão lá que come 20 pães. Eu quero saber quanto ele come de pão, irmão. Como os seus 20 pão? Comer pão em outro canto. Pode comer o pão, irmão. Isso não é coisa, sabe? Então, muitas vezes a gente começa a ficar em coisas que são pequenas e não consegue chegar no que é grande. Quando a gente chegou lá na igreja, irmão, não tinha ninguém formado na igreja. Um dos irmãos chegou para mim, lá na calçada lá de casa, sabe o que ele falou? Ele falou assim: pastor, eu saí com uma menina de 10 anos. Aí eu fiquei pensando assim: cara, tu saiu com uma menina de 10 anos, você já é um cavalão desse? Tu sabia que eu podia, inclusive, te levar preso? Aí ele falou assim: pastor, ainda tem pior. Eu falei: tem pior do que isso? Ela tinha saído com mais 10. Aí eu falei: caramba, meu. Aí esse irmão, quando foi na igreja, foi o irmão dele. Aí o irmão dele foi conversar comigo: ô pastor, ora por mim. Eu falei: por quê, irmão? Você quer que eu ore? Não, porque eu matei uma pessoa tem um mês. Meu Deus do céu, aonde eu fui me meter? Cara igual a mim, que eu nunca vi ninguém nem furar outro e nem quero ver. Mas Deus, Ele vai trabalhando as nossas vidas, querido. E Ele vai trabalhando para algo maior, mas nós temos que estar dispostos a aprender de Deus. Sabe, dispostos a entender que mesmo naquele momento que parece que nada aconteceu, Deus está fazendo as coisas acontecer. Eu já falei isso aqui várias vezes. Uma vez eu estava pregando, sabe aquela hora que você prega e parece que não deu tudo errado? Parece que você falou só da sua carne. Parece que nem o conhecimento, nada fluiu. Parece que só carne. Parece que o Espírito Santo te abandonou. Eu saí lá naquele jardinzinho da igreja e pensando assim: Deus, para ser sincero contigo, o que eu queria era abrir um buraco e meter minha cara dentro. Sábado, estava arrasado. Aí veio um irmão: pastor, fala, irmão, tudo bom? Pastor, posso falar uma coisa? Pode, irmão, fala. Eu sempre falo assim: fala o que você quiser, pode falar o que você quiser. Pastor, foi a melhor pregação da minha vida. E eu fiquei olhando para ele, não sabia se eu pegava no pescoço dele, sabe? Então, a grande verdade é que Deus está trabalhando, irmão. Até mesmo naquilo que você não consegue enxergar, Deus está trabalhando. Naquele momento você não enxerga. Mas depois acende uma lâmpadazinha e fala assim: cara, era isso que Deus estava me ensinando. Então, depois de todo esse processo, né, vem o processo de quê? De dar forma, né?
que é aquela coisa que fica rodando e tirou as impurezas e vai dando forma. E você dá a forma que você quer. E eu não sei se você já viu alguém fazendo esses vasos, fazendo esses negocinhos. E, irmão, é muito engraçado. Os caras têm uma habilidade, qualquer coisinha que dá forma. E a pergunta é, Deus tem conseguido dar forma à sua vida? Ele tem te dado forma para Ele poder usar naquilo que Ele quer? Porque uma das coisas que talvez a gente não consiga entender nem aceitar, nem todo mundo vai pregar. Nem todo mundo vai pregar. Vai ter pessoas que elas não têm habilidade de pregar, mas elas são pessoas que elas têm um conselho, e o conselho delas, ela bate lá no fundo da vida da pessoa, e a pessoa entende. Tem pessoas que qualquer coisinha, elas conseguem atingir o alvo. E infelizmente tem muita gente que é pregador, mas nem crente é. Então nós precisamos falar, Deus, Tu está dando essa forma, esse formato, Tu está dando segundo a Tua vontade? Essa forma que eu tenho assumido, ela te agrada? Porque a Bíblia diz claramente que Jesus assumiu a forma de servo. Será que tem alguém na igreja que tem a liberdade de ter uma outra forma, não ser de servo? Nós, os pastores, mesmo sênior, a nossa forma tem que ser de servo. Então é muito importante para nós a gente aprender que a gente está sendo trabalhado, as impurezas estão sendo tiradas. Se a gente se quebrar e estiver na mão de Deus, Ele vai trabalhar. Se a gente estiver nesse processo, Ele está dando forma, as coisas vão acontecendo, né? E talvez esse processo, ele dure até o grande dia. Porque a Bíblia deixa bem claro que as nossas obras serão passadas pelo fogo. Esses vasos, eles vão passar pelo fogo. Porque se não for queimado e temperatura correta, segundo aquilo que é a experiência de quem está fazendo, vai dar problema mais tarde, ele não vai suportar. Agora a pergunta nossa é, nós nos contentaremos em ser um vaso do jeito que o Senhor quer? Porque tem essa xícara aqui, que eu fico imaginando um cappuccino nela aí. Não sei se o cara toma uma estudo de cappuccino, não consegue sobreviver. Mas ela tem a forma e tem o seu papel. Mas tem vários vasos que são pintados de outra forma. A gente mesmo teve um rapaz na nossa igreja que ele fez vários vasos. A gente inclusive deu esses vasos de presente para os pastores que veio para a MFI na nossa igreja. São vários vasos, vários tipos de desenho, né? A pergunta é, o oleiro que é o Senhor, ele tem tido liberdade de colocar os desenhos certinho na sua vida? O que é mais importante para você? É mais importante você passar num concurso, ter um emprego que ganha muito bem, ou realmente passar pelo crivo do oleiro? Porque tudo passa, irmão, tudo passa. Tudo passa. A pessoa pode passar num concurso daqueles que talvez seja o melhor do Brasil, um concurso no Senado. Mas tudo passa, tudo passa. Tudo passa. Eu conheço uma das meninas que ela falou assim, Júlio, meu esposo passou no Senado. Foi mesmo. Ele ganhava tanto no Senado que vinha uns acréscimos, que eu não sei o que é. Ele ia lá e falava assim, olha, meu salário veio errado. Acrescentaram esse aqui no meu salário. Não, isso ia com participação. O cara ganhava dinheiro demais onde ele estava. Sabe o que o cara fez? Pediu demissão. Aí eu falei, não acredito que esse homem fez isso. Pois ele pediu demissão. Aí foi lá, falou, eu vou entrar no tribunal. Entrou no tribunal, passou e está no tribunal. Aí falou para ela assim, eu estou querendo sair. Eu falei, só dessa vez não. Se ele falar em querer sair, você leva ele lá, que a gente arruma uma sala e quebra ele no cacete, para ver se esse negócio sai da cabeça dele. Então, a grande verdade é que tudo passa. Então, o que na realidade permanece? A palavra, ela permanece. O nosso relacionamento, ele permanece. Então, quando nós chegamos a esse ponto de sermos trabalhados e sermos, assumirmos uma forma desse vaso que Deus quer usar, as coisas mudam de figura, irmão. Fizeram um convite de casamento, eu até acho que esse pessoal está gastando demais com convite de casamento, né? Não sei se é porque no meu não tinha dinheiro para nada. Aí, no convite meu e da Cláudia, colocaram dois
Eu não sei o que é aquele negócio, tipo um copinho desse aqui, né? Que coloca água e abre assim, e colocaram Júlio e Cláudia. Aí eu pensei, cara, mas gastar dinheiro com isso, bicho, né? Aí eles fizeram isso. Aí eu peguei o copinho e falei assim, não, já vou pegar o copinho, já vou deixar junto com o meu microfone, que eu vou tomar água nele. Aí no culto eu já mostrei, eu gostei desse copinho. A pergunta é, esse copinho, esse vasinho foi feito para mim. Mas nós estamos sendo feitos para Deus. Será que Deus tem esse prazer de mostrar você? Hã? Não, eu vou mostrar porque eu sei quem é essa pessoa. Por que Deus foi e mostrou Jó? Porque ele sabia que Jó, ele não estava firmado nas coisas. Estava firmado em Deus. Se as coisas fossem importantes para Jó mais do que Deus, tinha acabado com ele. E Deus trabalha de uma maneira de maluco, irmão. Deus fala assim, ó, é bom que dois se unam e os dois serão uma só. Olha, que matemática é essa que 1 mais 1 vira 1? Ou que 1 mais 1 vira 1, não é 2? Vira 1. Aquele que se humilhar será exaltado. Que é isso? Então, a grande verdade é que nós temos que nos tornar esse vaso que Deus tem a liberdade de falar e usar. O que a Bíblia fala? Olha, esses aqui são vaso de honra. E a grande verdade, todos nós temos a mesma oportunidade. Porque é o mesmo Espírito, ele é derramado segundo a liberdade que você dá. A sua casa é uma casa que será chamada casa de oração. Você é entregue para o Senhor. O Senhor pode te ter totalmente. O Senhor pode pegar as suas coisas. Não, Deus, eu te amo, eu te sirvo, mas tu só entra até ali. Hã? Mas o vaso, eu nunca vi um vaso falando. De todo esse tempo que eu às vezes vejo essa cena, que eu vejo pregador, eu nunca vi vaso saindo da mão do oleiro e brigando, e falando, não quero ser assim, eu quero ser desse jeito. O vaso lá na hora que está rodando lá, o vaso tira o braço e fala, eu quero essa curvinha aqui, eu quero isso. Não. Ele foi moldado pelo oleiro. O oleiro quer nos usar, quer nos moldar. Ele tem um padrão para as nossas vidas, ele tem princípio, ele tem caminho no qual vai ajudar a gente a chegar com a forma que ele quer. Porque ele sabe o que a gente precisa. E a pergunta é, como você está nessa situação? O que é mais importante? O Senhor conseguiu trabalhar isso? Quando Deus ele olha para você, ele fala assim, não, esse aqui é um vaso e está cheio de humildade na vida dele. Eu posso utilizá-lo e usar dele para provocar a unidade. Seremos provados pelo fogo. Talvez o fogo seja a fase final, né? E a pergunta é, tu está pronto para passar pelo fogo?